Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Boa tarde também aos nossos convidados especiais de hoje, do encerramento e do lançamento do livro, o professor doutor Paulo Márcio Leal de Menezes e a doutoranda Tatiana de Sá Freire Ferreira, ambos do Laboratório de Cartografia da FRJ, GeoCart. Chegamos a um momento muito especial do workshop, ao mesmo tempo é uma tristeza, mas uma alegria muito grande. É o encerramento do nosso evento, quando estamos também fazendo o lançamento do livro Mapeamento Participativo e Cartografia Social, Aspectos Conceituais e Trajetórias de Pesquisa. Tanto o workshop quanto o livro são uma realização do Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, VIS.org, com o apoio do Laboratório Geocart da FRJ e do portal Geocracia, que é um portal de informações e notícias da empresa Geodireito. O livro conta com a participação de 26 autores, que contam suas experiências de pesquisa com o uso de métodos participativos e também é fruto do funcionamento de mais de 2 anos já do nosso Observatório do Mapeamento Participativo, um grupo de pesquisa que nós criamos no âmbito lá do Geocart, no meu estágio pós-doutoral que está em andamento ainda. A obra se constitui de duas partes. A parte 1 trata dos conceitos relacionados aos mapeamentos participativos ou colaborativos e à cartografia social, e essa primeira parte, com 3 capítulos meus, faz a ponte para a segunda parte, com as experiências sim de pesquisa de cientistas convidados para comporem também a obra, pesquisadores, né, cientistas renomados no Brasil, muitos deles que estiveram conosco durante esse workshop. Bom, vou mostrar a vocês a obra. O download já está liberado na página do evento, mas eu peço também ao Francisco para colocar 3 links aí de download no chat. Os 3 apontam para o livro, para não ficar engarrafado, né, o acesso ao livro. Vou projetar aqui a minha tela, compartilhar minha tela para mostrar a vocês rapidamente a obra. A capa, ó, a capa do livro foi desenvolvida pelo nosso colega lá do IAG USP, Douglas Vieira da Silva. A capa é do Douglas, todo o projeto gráfico, tanto do livro quanto do evento, também é do Douglas. Aqui é a capa. O livro ele tem a organização minha e do professor Paulo Márcio Leal de Menezes e Manuel do Couto Fernandes, com a participação de 26 autores. Eu vou passar aqui rapidamente o sumário para vocês. Ó, parte 1, eu tenho um capítulo Mapeamento e Participação, em que eu mostro, né, os níveis de participação nos mapeamentos. Capítulo 2, algumas técnicas de mapeamento participativo ou colaborativo, em que eu mostro, né, os detalhes relacionados a esses métodos e técnicas desse tipo de mapeamento. E finalmente eu escrevo também o capítulo 3 sobre cartografia 2.0 e participação, já envolvendo aspectos relacionados aos programas e sistemas de informação geográficos na web que são utilizados para mapeamentos participativos ou colaborativos. A parte 2 de práticas, como eu comentei com vocês, é constituída da experiência dos pesquisadores convidados. Então temos capítulo 4, Cartografia Social e Produção de Dados Participativos para o Zoneamento Ecológico e Econômico Costeiro do Ceará, capitaneado pela professora doutora Adriane Goraeb, da Federal do Ceará. Ela esteve conosco também ontem. Capítulo 5, Mapeamento Ambiental Participativo na Unidade de Gestão de Recursos Hídricos, Turvo e Grande São Paulo, Mobilização, Gestão e Educação Ambiental, de Flávia Darria Barbosa e professor Salvador Carpe Júnior. A Flávia também esteve conosco ontem às 2 horas da tarde, mostrando a pesquisa. Capítulo 6, Processo Participativo e Regeneração Urbana no Japão pós-desastre. O caso do vilarejo Tibitati, capitaneado pela professora doutora Ivana Almeida de Figueiredo Yaluit e colaboradores. A Ivana é professora lá em Brasília, também esteve conosco, ela e a professora Maria Cláudia, no primeiro dia do workshop, às 2 horas da tarde. Capítulo 7, Mapeamento Ambiental Participativo na Ponta Norte, do município de Ilha Comprida, São Paulo. Riscos e vulnerabilidades ambientais percebidos pela população local.
escrito por Viviane Gomes Araújo em colaboração com o professor Salvador Carpe Júnior e professora Regina Célia de Oliveira. Viviane também esteve conosco na quarta-feira passada. Capítulo 8, Mapeamento Ambiental Participativo, Experiências de Aplicação na Formação Acadêmica e Aperfeiçoamento Profissional, escrito pelo professor Salvador Carpe Júnior e professor Ricardo Sampaio Dagnino. Eles estiveram conosco também na quarta-feira. Eu termino o livro com um pós-fácil e também a gente oferece uma bibliografia completa, que é a junção de todas as bibliografias dos capítulos, para que seja fácil, né, a quem quer estudar, já imprime logo a lista total da bibliografia. Aqui o prefácio do professor Paulo Márcio Leal de Menezes e Manuel Couto Fernandes, que eles contam também um pouquinho sobre as impressões deles sobre mapeamento participativo e também contam um pouco do desenvolvimento dessas pesquisas no âmbito do Geocart. O prólogo, escrito pelo Luiz Antônio Mano Ugeda Sanches, esteve conosco agora há pouco, às 2 horas da tarde, sobre o mapeamento colaborativo, uma questão de cidadania. Agora, passando numa forma geral, é um livro que tem bastante informações, tem muitos mapas, né? Os pesquisadores, eles nos ofereceram muitos mapas também, frutos da pesquisa deles. Eu vou mostrar um aqui para vocês, ó. Tem esse mapa aqui, ó, mapa dos municípios costeiros onde foram realizadas as oficinas de cartografia social no zoneamento ecológico e econômico do Ceará, por exemplo. Então, vários desses capítulos aqui, como a gente está falando de mapeamento, os pesquisadores colocaram também seus mapas síntese. Por exemplo, esse mapa aqui foi elaborado pela Flávia Darré, da Bacia Hidrográfica do Turvo Grande e Subbacias. Então, é um livro, pessoal, que tem esse objetivo, esse caráter de oferecer tanto os aspectos conceituais, né, envolvidos nos mapeamentos participativos colaborativos e na cartografia social, fazendo essas distinções, mostrando quais são as vantagens, quais são os limites desses métodos e também dando visibilidade à pesquisa desses cientistas brasileiros que muitas vezes, como o professor Salvador e a professora Goreb, já vem encampando mapeamentos participativos há mais de 20 anos. O professor Salvador e a professora Goreb já têm mais de 100 mapeamentos participativos realizados por eles mesmos e em conjunto com outros profissionais. Então eu considero que é um livro bastante robusto e que eu espero que atenda, né, a demanda que existe aqui no Brasil, realmente de carência. Existe essa carência de literatura especializada na nossa área. Então o objetivo do livro foi esse. Eu agradeço aqui também a presença da Tatiana de Sá Freire Ferreira. A Tatiana é doutoranda lá no Laboratório de Cartografia, o Geocart FRJ. Esse livro é muito fruto de um observatório que nós montamos lá no Geocart, chamado Observatório do Mapeamento Participativo. Eu vou mostrar um pouquinho aqui também o site para vocês. E depois eu vou passar a palavra para a Tatiana, para ela nos contar qual a importância desses tipos de mapeamentos, né, participativos. A Tatiana ela já vem desenvolvendo esse tipo de trabalho desde a sua graduação. Aqui é o site do observatório, temos aqui a descrição, né, do observatório, quais são os seus objetivos. Temos como objetivos identificar pesquisadores que utilizam a metodologia desses tipos de mapeamento na geografia e outras áreas. Queremos também relacionar as pesquisas em mapeamento participativo, identificando sua motivação, quais são suas questões teóricas e conceitos geográficos utilizados. Outro objetivo é conceber e implementar um banco de dados com os estudos de casos observados, realizar reuniões mensais onde serão debatidas as comunicações de pesquisa e divulgar as pesquisas em mapeamento participativo, promovendo a integração dos pesquisadores que já praticam, né, esse tipo de mapeamento, fazer essa integração à nossa rede. Já temos 41 integrantes, esse daqui é o mapa da distribuição dos integrantes. Temos a maior parte das pessoas aqui do Rio de Janeiro, né, porque é uma iniciativa que começou aqui no Laboratório de Cartografia, mas já contando com integrantes de São Paulo, vários estados do Nordeste, o Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, com o professor Dagnino também,
Brasília também, com Jocelyne Dantas Barros, né, do INPE. Então, uma série de pesquisadores, aqui tem a lista completa deles, a afiliação deles, o currículo Lattes e o e-mail. Esse livro é um pouco também fruto dessa iniciativa do Observatório. E uma das pessoas que estava comigo na fundação do Observatório é justamente a Tatiana de Sá. A gente brinca que foi a fundação porque, na verdade, eu me reuni com ela e com a professora Carla Chaves e decidimos criar o Observatório. Então, Tatiana, conta para o pessoal que está nos assistindo um pouco da sua trajetória de pesquisa, né, em mapeamento participativo e por que você considera esse tipo de mapeamento importante socialmente. Obrigada pela sua presença. Olá, boa tarde, Raquel, boa tarde a todos, boa tarde, professor Paulo Menezes, boa tarde os rapazes que estão aí nos ajudando na transmissão, e boa tarde a todos os professores que eu tive o prazer de acompanhar aqui nessa semana, desde a semana passada até a semana de hoje. Eu brinquei com a Raquel hoje que é uma maratona de conhecimento saudável, conhecimento rico, e fico muito feliz e lisonjeada de ter sido chamada hoje para o encerramento. Obrigada, professor e professora. Então, vou falar brevemente, são 5 minutos que a gente combinou. Eu trabalho com mapeamento participativo desde 2010 ou 2011, se não me engano. 2008, eu sou bacharel em Geografia em 2008, fiz a especialização na ENSE em 2011, sobre o mapeamento participativo com os ribeirinhos do Rio Solimões, que eram impactados pelo terminal do Solimões, lá. Na época eu era estagiária de uma ONG que prestava serviço para Petrobras, no setor de responsabilidade social, e ali eu comecei as primeiras investigações de a campo com GPS, gravador, foto, para analisar o subsídio dessas ferramentas ao manejo dos recursos naturais. A minha orientadora na ENSE foi a professora Denise Cronenberg, que trabalhava com capital social e a questão da escada da participação, como foi exposto pela professora Flávia Darré. E depois fiz o mestrado no PPGG, orientada pela professora Ana Maria Lima Dal e co-orientada pelo professor Paulo Menezes, quando eu estudei os artesãos de garrafa de areia colorida do Ceará, da Praia de Majorlândia, aplicando essa ferramenta da cartografia social com o viés de analisar uma arte, que é ícone da cultura nacional. E agora eu estou no doutorado, realizando mais uma experiência de mapeamento participativo, e a gente chama também de mapeamento social, com os quilombolas da Fazenda Santa Justina Santa Isabel, no município de Mangaratiba. E o meu orientador é o professor Paulo Márcio Leal de Menezes. Então, é uma trajetória que já vem há mais de 10 anos, né, nesse tema, e eu fiquei muito grata quando a Raquel surgiu no pós-doutorado em 2018, não foi, Raquel, ou 2019? Não me lembro agora. Foi um desses 2 anos. 2019. Eu havia sido colega da Raquel na época que ela fez o doutorado, em 2012, e eu era da turma do mestrado. Nós cursamos a disciplina de Teoria da Geografia juntas. Paulo César Gomes. Exatamente. E eu fiquei encantada de conhecer a Raquel, porque é um conhecimento enorme que ela carrega, uma pessoa que você vê, que lê, que se fundamenta e que discute, que traz questões atuais à luz para a nossa discussão, e fiquei grata de conhecê-la na época do mestrado. Então, quando eu voltei para a academia em 2018 e retornei para o laboratório de cartografia, eu fiquei muito feliz de saber que a Raquel tinha conseguido entrar no pós-doutorado, ia ser nossa colega de novo, e, por uma enorme surpresa, ela ia trabalhar com mapeamento participativo. Eu falei, nossa, então vem coisa boa aí, porque essa moça estuda muito, né? Eu já sabia da capacidade dela, e a gente sentia uma carência nessa época, em toda essa discussão da cartografia social e do mapeamento participativo, dentro da geografia, pelo menos lá no nosso departamento, no programa de pós-graduação em geografia. Isso é uma opinião minha, né? E
talvez não seja de todas as pessoas, mas a gente tinha, na época, a contribuição imensa da professora Ana Maria Lima Dal, que já analisava o trabalho do professor Henri Axelrad, do professor Alfredo Wagner Berno de Almeida, com a cartografia social da Amazônia, e já tinha escrito artigos sobre essas experiências, e trazido a ideia de marcadores sociais do espaço, como marcadores simbólicos, políticos. Então, eu considero essas trajetórias de nós, geógrafos do departamento, como convergentes e dialógicas, né? A gente estava o tempo todo conversando sobre isso, o que é isso, o interesse estava surgindo, né, nesse tema, e eu via também nos eventos que eu participava, congressos e tudo mais, falando de cartografia social, que tinham poucos geógrafos, haviam muitas pessoas de outras áreas da ciência, muitos antropólogos, sociólogos, biólogos, agrônomos, e foi o aumento do interesse dos geógrafos foi se dando de acordo com o desenvolvimento das geotecnologias e da discussão teórica sobre esse tema. Então, eu me lembro que em 2017, uma aluna lá do laboratório também, que é fundamental nessa discussão, é a Sara Lemos, ela escreveu uma dissertação orientada pelo professor Manuel Fernandes, e ela falou bastante sobre mapeamento colaborativo e participativo, as diferenças entre eles, e ela teve a presença do professor Paulo César Gomes na banca, que na época ele estava lançando o livro Quadros Geográficos, que falava que a geografia é uma forma de pensar, né, uma forma de ver o mundo, e aí casava essa questão da visibilidade com as ferramentas que a gente está acostumado a usar, né, da cartografia, dos SIGs, e agora com a inserção dos sujeitos como autores de seus próprios mapas, como a gente discutia bastante, eu e a professora Ana Dal na época do mestrado. Então, esse ano da pandemia também teve uma grata surpresa, que foi o convite do professor Gustavo Mota, da Rural, junto com a professora Karine Vargas, de participar de uma oficina de mapeamento participativo remoto. Na época do início do confinamento, né, eles tinham planejado essa oficina presencial, e teve o confinamento. E eles pensaram assim, como que a gente vai fazer uma oficina de mapeamento participativo que as pessoas não estejam presentes na mesa para discutir e ficar em volta da arena de discussão, né? Então, eles bolaram lá com uma aluna chamada Bárbara Bueno, e a professora Carla Chaves, eu me lembro que na época fez a palestra de abertura desse evento, e a gente conseguiu começar a caminhar, mais eles, né, na verdade eu fui como convidada, a testar essas ferramentas de usar o mapeamento online de forma colaborativa, e tentar desenhar, tentar trazer as ideias que são consolidadas nos mapas cognitivos. Foi um desafio. Ao mesmo tempo, também cursei em 2019 uma disciplina chamada Cartografando Vulnerabilidades Sociais e Ambientais na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, com os professores Sérgio Portela e Simone Oliveira, que foi uma disciplina de inverno. Foi uma semana inteira, de manhã e de tarde, só trabalhando com a ideia de cartografia social. Então, foram vários professores e entes, alunos, doutorandos, falando sobre esse tema. Foi riquíssimo. Eu espero que eles façam essa disciplina periodicamente. Então, só tenho a agradecer a toda essa trajetória, a todas essas pessoas que fazem parte desse caminho. E esse livro da Raquel, ele vem da Raquel e de todos os professores, né? Da Raquel, que eu digo como organizadora. Ele vem, assim, coroar essa ausência que a gente tinha desse conhecimento um pouco mais consolidado, para a gente poder sentar e buscar a bibliografia, como ela falou. Riquíssimos os autores, o trabalho de cada um. Eu assisti todos os dias, todas as palestras, e fiquei encantada como esse tipo de mapeamento, né, como a Raquel pediu para eu falar um pouco da importância social dele, a gente pode ver aqui vários exemplos,
desde a escala local, que foram as professoras lá que fizeram estudo de caso do Japão, da tsunami, como aquilo colaborou para o fortalecimento do tecido social, para eles fazerem as alterações necessárias, e até passando pelas escalas aqui, até chegar hoje, né, no nível de reflexão dos professores Ujeda e Castiglione, com a colaboração do Paulo Menezes, e ver como a sensibilidade desses dados ela é importante e como é fundamental ter o controle sobre esses dados. Então, Raquel, eu acho que a importância ela é dada a partir do momento que o sujeito é incluído. Então, o processo democrático ele pode existir, né? Porque quando a gente caminha para um mundo em que a informação ela é cada vez mais controlada, a gente poder ter esses sujeitos mapeantes, eu acho que é fundamental. Eu acho que é só por esse caminho da democratização da informação e da troca da informação entre os grupos e no grupo mesmo dos sujeitos entre si para fortalecer o conhecimento que eles têm do território, é só desse jeito que a gente vai continuar a construir territórios saudáveis, sustentáveis e minimamente justos. Inclusivos. 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 É isso, professora. Obrigada, muito obrigada mesmo e parabéns. E eu também queria fazer um fechamento. Eu me lembro que lá em 2008, quando eu estava terminando a monografia da graduação, a professora Ana Dal me apresentou uma publicação do PLA 54. Vocês devem saber o que é isso. Foi uma conferência internacional lá no Quênia, que é uma referência mundial de mapeamento participativo, né? E eu fiquei pensando, quando a gente criou o Observatório Participativo, e hoje, com essas conferências que tivemos esta semana, eu fiquei pensando, quem sabe, depois no pós-pandemia, a gente não faz uma grande conferência nacional, presencial, que a gente se veja, se reúna e sente para discutir. Né? Então, o meu desejo é esse. Quem sabe um dia a gente consiga fazer uma grande oficina presencial com todos esses autores e que a gente consiga se encontrar presencialmente. Abraços a todos e muito obrigada e sucesso. Obrigada, Tatiana. Esse PLA que você comentou é o PLA 54, Mapping for Change, Practice, Technologies and Communication, Mapeamento para a Mudança, Práticas, Tecnologias e Comunicação. É um evento que foi iniciado pelo Instituto Internacional para o Ambiente e Desenvolvimento. Ele está nas minhas referências, lá do primeiro capítulo. Porque realmente esse evento é histórico. Dizem que a partir desse evento é que o mapeamento participativo ele ganhou o mundo, né? Principalmente aqui nos países da América Latina e da África. Então, pessoal, vejam que o livro está recheado de coisas muito interessantes, como a Tatiana falou. Conta com a parte 2 as experiências de pesquisa também. A Tatiana também eu menciono em um dos capítulos, no capítulo 2, que eu falo sobre as técnicas. Tem lá também o mapa mental, o mapa social às vezes chamado, né, mas é o mapa mental dos moradores de Majorlândia, no Ceará. Como ela comentou, é aquela comunidade que faz, né, as garrafinhas de areia colorida, que eu acho que praticamente a maior parte das pessoas conhece esse trabalho deles, né? Quem já viajou para o Nordeste, inevitavelmente já se deparou com uma garrafinha de areia colorida daquelas até no aeroporto, né, Tatiana? Elas estão em todos os lugares praticamente. E é muito bom assim contar com colegas como a Tatiana de Sá, que realmente tem assim se voltado para as comunidades. Porque o mapeamento participativo, como eu falei lá no primeiro dia do workshop, na minha sessão, ele não se aplica só às comunidades, né? É um método que é aplicado inclusive por empresas, né, governos, etc. Mas há esses pesquisadores que têm se dedicado a utilizar esses métodos de participação com essas comunidades justamente por um trabalho muito bonito, que é fazer a defesa dos direitos adquiridos. Eu tenho sempre colocado dessa maneira, porque os direitos já são deles. E eles ainda precisam entrar na justiça para requerer os direitos que já são deles.
E aí entra o papel do pesquisador, né? Tão importante no nosso país, cheio de desigualdades. Você, Tatiana, está de parabéns, e todos os outros pesquisadores que estiveram também conosco contando suas histórias. Professora Goraeb ontem também esteve conosco contando. Muito obrigada, tá? Eu acho que foi muito bom, foi muito boa aquela turma que a gente estava quando você era do mestrado e eu era do doutorado. A gente estava tendo aulas de teoria da geografia com o professor Paulo César Gomes, que é uma sumidade, né, no Brasil em relação a isso. E eu fico muito grata também de ter entrado nesse grupo aí do laboratório. Muito obrigada, Tati. O professor Paulo Menezes, ele teve que se ausentar rapidamente, mas ele está de volta. Eu peço ao Vitor, coloca ele na tela. Agora teremos as palavras finais do evento pelo professor Paulo Menezes, para depois a gente fazer o encerramento. Pode manter a Tatiana aqui também, Vitor. Isso, todo mundo aqui. Professor, tá com a Ok, palavra e depois eu faço o encerramento do evento. ok, Raquel, muito obrigado. O que é que eu poderia falar nesse momento? Eu acho que, em primeiro lugar, todo momento de encerramento é um momento de alegria por causa de um sucesso real que foi esse seu evento. Ainda há poucos dias, nós estávamos fazendo o encerramento do nosso CIPAT, né, do nosso simpósio internacional pan-americano de toponímia, em que a Raquel foi a nossa organizadora também. E eu acho que se não fosse a Raquel também o evento não teria saído com o brilho que saiu. Porra, isso daí não tenha a menor dúvida do que nós estaríamos ali passando se nós não tivéssemos tido o auxílio da Raquel. Então, uma das coisas que a gente estava dizendo é o seguinte: é muito. Pô, a gente fica num momento de alegria porque o evento foi um sucesso, mas a gente fica também num momento de tristeza, porque aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós organizamos, está terminando, né? Mas é a fase, são fases que nós passamos, a nossa vida tem altos e baixos. Então tudo que tem início tem um fim, infelizmente, né? Mas uh, nós temos que agradecer a Raquel por esse dinamismo que ela tem de estar à frente e de resolver todos os problemas, de estar realmente com esse entusiasmo que a gente sente nela a respeito das temáticas que ela se envolve. Tá? Eu poucas vezes eu vi pessoas envolvidas com uma estrutura de pesquisa e em tão pouco tempo criar uma rede de como a Raquel conseguiu criar a rede do IVIDES, tá? E o Geocart fica orgulhoso de estar pertencendo também a essa rede criada pela Raquel. Tá? E o que eu posso dizer? Parabéns, Raquel, pela organização desse workshop, tá? E parabéns também pela organização desse livro. Eu acho que é apenas mais um dos que você organizou e que vai organizar ainda pela frente, com certeza. Tá? Então, parabéns por todo o sucesso desse evento. Tá? Muito obrigado, e o Geocart está à disposição. À tua disposição, à disposição da Tatiana também. O trabalho que a Tatiana desenvolve é fabuloso. Nós tivemos, inclusive, alguns embates que eu dizia, a Tatiana olhava e dizia assim: eu não sei mais o que eu posso contribuir. Eu disse: você pode contribuir com o que você está trabalhando. Pronto, então vamos trabalhar em cima e você tem muito a dar. Tá? Então, gente, muito obrigado. Foi um prazer e é um prazer trabalhar com vocês. Tá? Muito obrigado. Obrigada, professor.
Tem alguns amigos aqui no chat. Eu quero agradecer a presença do professor Ricardo Dagnino, professor Manel Fernandes também, o outro coordenador do Geocarte, junto com o professor Paulo Menezes, professor Ivana Yaloiz, que esteve conosco no primeiro dia, professor Gustavo Mota de Souza. Muito obrigada por tudo. Eu cometi uma gafe que eu não falei o nome dos autores. Eu vou voltar aqui no livro apenas para enunciá-los todos, para que fique registrado, tá? E a gente faz o encerramento. O livro conta com os seguintes autores: Adriane Goraieb, Anderson da Silva Marinho, Assíria Batista Santos, Flávia da Reba Barbosa, Giovânia Maria Cândido da Silva, Gisleide Uchoa Tavares, Hiroshi Ota, Ivana Almeida de Figueiredo e Aloite, Jader de Oliveira Santos, Jair Bezerra dos Santos Júnior, Kaori Ito, Leonardo Cordeiro de Souza, Luiz Antônio Mano Ujeda Sanches, Manuel do Couto Fernandes, Maria Cláudia Candeia de Souza, Maria Rita de Jesus Dionísio, Mariana Amâncio de Souza Moraes, Paulo Márcio Leal de Menezes, Raquel Desidério Souto, Regina Balbino da Silva, Regina Célia de Oliveira, Ricardo de Sampaio Dagnino, Salvador Carpe Júnior, Sara Luana Maia do Nascimento, Tomás William de Figueiredo Xavier e Viviane Gomes de Araújo. E mais uma vez agradeço também ao Douglas Vieira da Silva, que fez a capa e a diagramação e o projeto gráfico, tanto do livro quanto do workshop. Gente, muito obrigada, estou muito emocionada, agradeço de novo o professor Paulo Menezes. Como o professor contou agora, o orientador tem um papel muito importante, né, Tatiana, na nossa carreira, que é justamente passar essa segurança, né? No momento que o aluno está inseguro, não sei se vai dar certo, eu não sei se estou indo pelo caminho bom, ele vai lá e fala, não, você está bem, vai em frente. Então o professor sempre teve esse caráter, né, de empurrar, incentivar, empurrar todos os seus alunos. É um professor também muito querido lá no Geocarte, na FRJ do modo geral. Também agradecer ao professor Manel Fernandes, que não pôde estar hoje conosco, mas que também é um dos coordenadores do Geocarte e um dos organizadores do livro também. A todos vocês, muito obrigada e até a próxima. Tchau!